Até 2017, eu era extremamente contra o armamento civil. Eu achava que arma de fogo é coisa de polícia ou de bandido. Pronto. Simples assim. Até 2017. 2017 a gente teve um rompimento na história do Estado do Espírito Santo, com a paralisação da Polícia Militar. E aí veio dar um start na minha cabeça e mostrar que a gente, infelizmente, a gente não vive num mundo sem armas. Pensa em adquirir uma arma de fogo. Não é o cara que quer portar uma arma de fogo, é o cara que pensa. É bem antes de portar, né? Então a gente já tem uma metodologia criada já há alguns anos, já tem praticamente 9 anos que eu venho construindo todo esse processo. E a ideia lá é que você tenha, literalmente, toda a assessoria, desde aquisição de arma de fogo, psicologia, treinamento, condicionamento, por aí afora. Entendi. Assessoria jurídica e assim vai. E como é que é o posicionamento de vocês em relação ao porte e posse de arma? Vocês são a favor da posse do porte? Quer começar ou começo eu? Não, pode falar, pode falar. Ele falou baixinho, pode falar. Cara, então é o falar. seguinte, apesar né, de ter uma empresa que trata, que vende arma de fogo, que vende treinamento e etc e tal, eu tenho algumas restrições com relação ao posse, a possibilidade do sujeito adquirir a sua arma, e principalmente com relação ao porte de arma de fogo. Para contextualizar tudo, eu sou policial civil, como eu falei para vocês. Isso aí. Até 2017, eu era extremamente contra o armamento civil. Eu achava que arma de fogo é coisa de polícia ou de bandido. Pronto. Simples assim. Por quê? Porque eu achava que quanto mais armas na rua, existiria a maior possibilidade daquela briga de trânsito, daquela porra daquele cara de cachaceiro no boteco, arrumando aquele problemeiro todo e etc e tal. Até 2017. 2017 a gente teve um rompimento na história do Estado do Espírito Santo, com a paralisação da Polícia Militar. E aí veio dar um start na minha cabeça e mostrar que a gente, infelizmente, a gente não vive num mundo sem armas. Sempre haverá armas. Se a gente for parar para pensar, desde os primórdios, o ser humano sempre utilizou algum tipo de arma. Mesmo que seja uma pedra polida, uma pedra lascada, um pedaço de pau, qualquer miséria, Tacape, lança. qualquer coisa, o ser humano sempre utilizou uma arma. E com o advento da arma de fogo, isso ficou muito desequilibrado, né? As funções, as forças ficaram desequilibradas. Porque pensa comigo o seguinte, se a gente for parar para pensar e analisar em qualquer tipo de competição, pensa numa competição qualquer ela que seja, aquele que é melhor preparado vai levar sobre aquele que é menos preparado. Concorda comigo? Concordo. Porém, quando a gente traz isso para a utilização de uma arma de fogo, isso acaba. Porque nem sempre o cara que é melhor preparado, ele vai ter a oportunidade de empregar o seu equipamento. E aí, de repente, aquele moleque que tem 50 quilos, que tem 14 anos de idade, com um revólver na mão, ele vai subjugar um camarada de 130 quilos sem uma arma na mão. E aí a gente começa a parar para analisar e falar bem assim, porra, seria lindo e maravilhoso se o mundo não tivesse armas. Mas isso não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Então, enquanto existir, de um lado, pessoas más com uma arma na mão, porque existem pessoas más, não tem jeito, irmão. Pessoas más existem por todo. Eu tô vendo aqui o psicopata. Existem pessoas más. Enquanto existir, de um lado, pessoas boas com arma na mão, más com arma na mão, a gente só consegue equilibrar o jogo com o outro lado de cá, com pessoas boas também com arma na mão.
Mas você não acha que é meio difícil da gente conseguir saber quem é bom e quem é mal pra dar uma arma na mão dele? Sim, por isso que Você não acha que nesse na de regulamentação que fala, né, para adquirir uma arma de fogo pra ter como porte no dia a dia, sair com a arma de casa, com ela na cintura, Sim. não é muito difícil a gente saber quem tá preparado, quem vai usar da melhor maneira possível e quem vai usar pra fazer merda? Exatamente. Como é que a gente faz isso? Então, é por esse motivo, exclusivamente por esse motivo, que eu me dediquei tanto e estudei tanto para fundar o que é a Militibus hoje. Porque, pô, virou quase um monólogo aqui, então. Não, mas calma aí, vamos lá. Não, calma, tô esperando você falar aí pra... Porque é o seguinte, pensa comigo o seguinte, eu concordo com você. Por que eu falei com você que eu sou bem restrito ao porte de arma de fogo? Porque ninguém tem estrela na testa. E nem sempre o camarada botar uma arma na cintura, ele vai ser a solução dos problemas. Se ele não tiver o condicionamento adequado técnico, o condicionamento adequado psicológico e principalmente a percepção de tentar antecipar os fatos, a arma de fogo pouco vai resolver. Vai até causar um problema maior pra ele. Quantas vezes o pessoal que está assistindo a gente aí já ouviu falar que o camarada morreu com uma arma na cintura? Não tem a ver com uma arma na cintura. Eu falo sempre para os nossos alunos o seguinte: o processo não está no movimento mecânico, e sim no movimento mental. O que vai fazer a diferença é você construir uma mentalidade para que te previna e antecipe os seus fatos. Porque, meu irmão, você pode ser o ninja, sabe o ninja do tiro? O Bruce Lee do tiro. Que depois que você tem um cano apontado para sua cara, meu amigo, tudo muda. É ruim. Não, beleza. Eu entendi que existe um preparo pro cara utilizar a arma, né? Um preparo mental, um preparo técnico, né? Pra poder usar a arma. Mas eu ainda não consigo entender como é que a gente prepara, como é que a gente seleciona psicologicamente Seleciona, quem né? pode ter e quem não pode ter uma porra de uma arma. Assim, Entendeu? os Essa é a minha maus, preocupação. os maus eles vão adquirir arma de qualquer sorte. Né? É. Os maus eles sempre vão adquirir arma de qualquer O sorte. cara que tá mal intencionado e quer ter uma arma, ele vai ter qualquer Como a gente lugar, vê ele por vai aí conseguir. em trocentos lugares, né? Você não vai ver o bandido com uma arma legal na cintura. Dificilmente você vai ver um bandido com uma arma legal na cintura. Eu Mas- falo isso por experiência própria, Uhum. né? Então, o critério para se portar uma arma de fogo, hoje em dia, ele é um critério alto. Primeiro você passa por um critério social. Você tem que ter uma reputação correta. Você não pode ter anotações criminais, né? Você passa por uma avaliação psicológica. Exatamente. Você passa por uma avaliação psicológica. Você passa por uma avaliação de tiro, Técnica. uma avaliação técnica, para comprovar que você tem a habilidade mínima para manusear aquela arma, entendeu? E você passa por um crivo subjetivo de um delegado da Polícia Federal, né? Então, isso não é fácil. Para você comprar uma arma de fogo hoje em dia, meu amigo, tem que ter grana, tá? Quanto é que custa eu tirar o porte e fazer um curso, por exemplo? Tem que fazer ter os dois, grana, né? cara. Porte e o curso. Vai isso? girar em torno vai variar uma arma para você ter para sua defesa. Você vai variar de 7 a 14 mil reais. A Então, só depender rico do pode ter equipamento. arma também. Não necessariamente. Eu acredito que muitos que estão ouvindo aí estão ouvindo a gente com um celular de 6 mil reais. Não necessariamente. Boa observação, hein? Ah, moleque. Você tá bem espertinho, hein? Veio Outro preparado. detalhe, cara. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. É porque é o seguinte, cara. Pensa comigo o seguinte. Os critérios objetivos para que você tenha direito a possuir uma arma de fogo. Não é para ter porte. Porte é outra conversa, tá? Você tem que ser maior de 25 anos. Tem que ter uma idoneidade moral ilibada. Você não pode ter anotação criminal alguma. Você não pode responder inquérito criminal. Você tem que passar por uma avaliação psicológica por psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Você tem que passar por um curso preparatório de tiro e você tem que passar por uma avaliação de um instrutor credenciado pela Polícia Federal. Como é que você perde esse equipamento? Qualquer cagada que você fizer, Sim. você perde seu O equipamento. que é cagada? Cagada é você romper o que a gente chama de contrato social, que é lei. Sim, e não precisa nem muito para isso. Se você for botar a arma na cintura e for por uma
uma região de aglomeração, por Acabou. exemplo, um estádio de futebol, acabou. Se for pego doidão, Isso quem tem posse. pra quem tem porte. Pra quem tem porte também, Pra quem tem porte. Porte também. O porte é bem cara, ele restrito. não pode entrar Não numa, pode, num não lugar, pode num entrar estádio em de lugar de futebol, aglomeração. não pode ir pra uma festa, não pode Não. consumir álcool. Não pode. Não pode. Não pode. Se for pego nessas condições, Existe.